Ascensão através de habilidades. Episódio 274. Andar 61. Salão dos julgamentos. 5. Conquistar e alcançar são questões diferentes? Então, mesmo que você conseguisse, você não teria alcançado seu desejo? Eu também não sei, nunca cheguei ao fim do labirinto. Mas, tenho certeza. Veldencia falou em tom calmo. Mesmo se eu tivesse concluído o labirinto, não teria alcançado meu desejo. Porque não conquistei o labirinto. Conquistando e avançando. O fantasma começou a entender esse conceito tardiamente. Então simplesmente avançar não é suficiente? Certo, herói, você é notável. Você pode até limpar o labirinto, mas você teria sido igual a mim. O fantasma cruzou os braços, aparentemente imerso em pensamentos, mas não havia confusão ou negação na sua voz. Então é assim. Você estava esperando por isso? Até certo ponto, se se trata de realizar um desejo, os deuses teriam que realizá-lo diretamente. Achei que eles não concederiam uma recompensa tão enorme apenas por avançar. Um desejo não era uma questão simples, especialmente se fosse concedido diretamente por um deus. Se um deus concedesse um desejo, isso poderia impactar o próprio universo dependendo das condições. O labirinto era sem dúvida difícil e ameaçava a vida, mas o risco de tal desejo era muito pequeno. No entanto, o herói desceu ao labirinto com uma vaga esperança e a crença de que, se conseguisse limpá-lo, ganharia o poder de salvar o mundo. Então qual é o padrão para conquistar? Isso eu não sei, se você tem que resolver tudo no labirinto ou cumprir condições específicas. Uma coisa é certa. Agora é impossível para mim. Nesse caso, o olhar do fantasma se voltou para Taizan. E você? Taizan identificou e resolveu tudo no labirinto até agora. Ele estava mais próximo do significado da palavra, conquistar. Bem, poderia ser possível dado o que ele havia conseguido, mas ele não podia dizer com certeza porque não conhecia as condições exatas. Falar sobre desejos naturalmente o fez pensar em Lita e Eon. Ela conseguiu romper o labirinto. Ela nunca disse que alcançou seu desejo. Em retrospecto, foi estranho. Se uma pessoa covarde como ela pudesse ter realizado seu desejo, ela teria pedido que os monstros não invadissem a Terra. Mas ela voltou, deixou um legado para Taizan e morreu. Ou ela não realizou seu desejo ou o fez de uma forma que Taizan não sabia. Taizan não sabia dizer. Lita e Eon nunca mencionou isso. Quem sabe? Taizan pensou calmamente. Outro dia se passou enquanto ele ponderava vários pensamentos. Agora era a hora do teste final. Invoque o espírito. Entendi. Todas as habilidades, exceto o espírito, foram seladas. Você convocou o espírito de mais alto nível, Barcaza, com diversas cores. Você convocou Minerva, o rei dos espíritos do vento. Uau! Minerva caiu no chão. Veldencia riu ao vê-la. Um rei espiritual. Realmente, isso é um absurdo. Um contrato com um rei. Mesmo Veldencia, que tinha visto numerosos espíritas, nunca tinha testemunhado tal visão. Veldencia atingiu o círculo mágico. Com um rugido, um golem emergiu. Wong. O golem atacou. Taizan deu a ordem. Derrote-o. Envolvendo-me na batalha assim que for convocado. Nada mal. O GH. Que incômodo. Ao contrário do encantado Barcaza, Minerva resmungou sobre a batalha repentina. Ambos atacaram o golem. Bum. Quando a batalha começou, o golem foi implacavelmente empurrado para trás. Quanto mais forte Taizan se tornava, mais forte Minerva também se tornava. Foi o suficiente sem ele intervir, então Taizan simplesmente observou a luta. Concluir o 10º estágio apenas com um espírito, sem a ajuda do mestre. Veldencia sorriu com satisfação. Quanto mais poder Taizan demonstrava, mais ele gostava disso. E logo, o golem entrou em colapso. Você passou no 4º teste. Você obteve a água da harmonia com o espírito. Água da harmonia com o espírito. Aumenta a afinidade com o espírito, estende significativamente a duração da invocação e aumenta o poder máximo que o espírito pode manifestar no mundo. O que é isso? Sinto um poder muito familiar. Os olhos de Minerva brilharam quando ela olhou para a água na garrafa. Taizan bebeu a água. Uau! Então o corpo de Taizan começou a mudar. Um poder misterioso se espalhou por todo o seu corpo. Oh! Taizan não pôde evitar um suspiro de admiração. Ele podia sentir a vitalidade das ervas daninhas espalhadas pelo chão do labirinto. Ele podia sentir o cheiro da brisa fluindo suavemente de Minerva. O mundo ficou mais próximo. Minerva também arregalou os olhos, sentindo a mudança. Oh! O que você sente? Sinto uma forte aura da natureza vinda do mestre. E o poder necessário para manter a convocação diminuiu. Minerva balançou o braço. O vento se transformou em um pequeno furacão e girou. O consumo de energia diminuiu em mais da metade. Isso é bom. Minerva era sem dúvida poderosa. Mas havia uma restrição na duração de sua invocação. Por causa dessa restrição, ela não conseguiu resultados significativos apesar de ter um poder comparável ao de Taizan. Como essa restrição foi reduzida, foi uma recompensa muito útil que ajudaria muito no futuro. Porém, Minerva não conseguiu aceitar isso com a mesma calma que Taizan. Mestre, isso não é algo que pode ser simplesmente resolvido assim?
Ela era um rei espiritual. O poder consumido quando ela foi convocada era algo que nem mesmo centenas de excelentes espíritas conseguiam controlar. Originalmente, ela não podia descer devido ao consumo de energia. Mas o Deus espiritual suspendeu diretamente a restrição, permitindo que ela descesse por pouco. Tal restrição foi reduzida pela metade apenas com o consumo de uma garrafa de água. Este é o 61º andar. É uma camada bastante profunda mesmo dentro do labirinto. E o que ele realizou foi um feito impossível. Veldencia falou como se fosse óbvio. É natural dar tal recompensa. E este não é o fim. Veldencia levantou seu cajado. Originalmente, eu lhe daria a recompensa final aqui. Uma recompensa que resume tudo o que você fez até agora. É aqui que meu papel termina. Mana se espalhou pelo cajado. Uma enorme quantidade de mana começou a girar na sala como ondas suaves. Mas, o mago misericordioso concedeu uma exceção. Veldencia sorriu fracamente. Veldencia desafiou Taizan para um duelo. Neste duelo, ambas as partes podem usar tudo. No súbito desafio do duelo, Taizan olhou para a janela do sistema. Eu acredito em você. Com o poder que você demonstrou até agora, acredito que você pode realizar meu desejo. Arriscar a vida seria sem dúvida perigoso, mas havia uma chance. Essa única possibilidade era suficiente. Mas sou eu colocando tudo em risco do meu jeito. O que aconteceria com Veldencia se Taizan falhasse? Havia muito poucos deuses misericordiosos que deixariam um mortal que se opunha a eles ficar impune e, claro, o deus da descendência não estava entre eles. É claro que Veldencia pode ser intocável por estar vinculada a um contrato. Mas isso não se aplica à princesa. Quero ver sua verdadeira força sem quaisquer restrições. Use tudo que você tem e lute comigo. Uau! Ondas de mana surgiram. Missão oculta. O 5º julgamento começa. Um teste disponível apenas para quem recebe a missão de Veldencia. Algo que outros não conseguiram obter. O que devo fazer lutando com você? Ganhar era impossível. Até mesmo o alto escalão dos guias perderia 100 em 100 vezes se lutassem contra Taizan agora. Muito menos contra o mais forte Veldencia. Veldencia balançou a cabeça. Não estou dizendo para você vencer. Basta atingir um nível satisfatório aos meus olhos. Nesse caso, Taizan desembainhou sua espada. Numa luta contra um adversário extremamente forte, sempre havia algo a ganhar. Venha, aventureiro, prove sua força. Veldencia ativou o mundo congelado. Um frio gelado surgiu. Foi uma magia intermediária manipulada por Taizan, mas aquele frio não se comparava. O ar congelou e o frio surgiu em todas as direções. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o recipiente do rei. Você ativou a brasa da calamidade. Chamas que poderiam destruir o mundo explodiram. Chamas tremeluziam no mundo congelado pelo frio extremo. Droga. Taizan estalou a língua. Mesmo assim, o frio não desapareceu. As paredes do labirinto estavam totalmente congeladas. Veldencia ativou Starlight Arrows. Veldencia ativou separação mágica. Flechas de luz estelar se formaram. Então as flechas se dividiram em dezenas, centenas e dispararam todas de uma vez. Droga. Taizan estalou a língua, julgando que ele não poderia se esquivar. Taizan correu em direção a Veldencia. As flechas atingiram Taizan e a anulação de ataque foi ativada. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. O que? Veldencia, que estava olhando fixamente para Taizan, ficou chocado. Não apenas seu ataque desapareceu, mas a magia que ele materializou também desapareceu. Mas ele era um mago que atravessou as profundezas. Suas mãos se moveram mais rápido que sua surpresa. Veldencia ativou onda de mana ressonante. Uma onda de mana invisível surgiu, empurrando Taizan para longe. Mesmo sendo simplesmente a manifestação de mana, continha um poder que Taizan não conseguia suportar. Minerva. Ah, não, isso é difícil até para mim. Minerva começou a suar frio e reuniu todas as suas forças para liberar uma rajada de vento. Bum! Era todo o seu poder. Ela usou todo o tempo estendido de invocação concedido pela água da nascente, não deixando energia para manter a invocação. Mesmo assim, ela não conseguiu bloquear todas as ondas ressonantes. Minerva ficou surpresa. Que tipo de poder é esse? Mesmo que ela lutasse com todo o poder do Rei dos Espíritos, ela não teria chance de vencer. Era difícil acreditar que esse era o poder de um mortal. GRR. Barcaza também forneceu apoio. Mas eventualmente o vento foi repelido. No entanto, reduziu a onda de mana até certo ponto. Neste nível, poderia ser bloqueado com proteção absoluta. Taizan reforçou sua postura. Você ativou a aceleração. Ele cobrou. A crescente onda de mana foi bloqueada pela proteção absoluta. Veldencia balançou seu cajado com admiração. O que exatamente você possui? Veldencia ativou o Guardião do Mundo Azul. Uma barreira azulada cercava Veldencia. Foi magia intermediária. O poder contido nele era quase absoluto, algo que nem mesmo o líder dos guias poderia penetrar facilmente. Como ele vai superar isso? Veldencia assistiu com expectativa. Ele acreditava que Taizan poderia romper esse nível de proteção. E Taizan atendeu às suas expectativas de uma forma totalmente diferente. Você ativou o julgamento absoluto. No momento em que sua espada tocou,
A barreira desapareceu. Os olhos de Veldencia se arregalaram ao limite. Taizan aproveitou a oportunidade e atacou como um furacão. Você ativou a espada dourada de Naberius. Ele balançou sua espada ferozmente. No momento em que a espada estava prestes a atingir Veldencia, seu corpo desapareceu. Veldencia ativou o blink. Ah! Veldencia ofegou pesadamente à distância. Quase fui atingido por um único golpe? Mesmo os guias não conseguiriam chegar perto dele, mas um aventureiro que ainda não havia chegado às profundezas quase acertou um golpe. Droga! Taizan estalou a língua e ativou magia negra. Você ativou o raio negro de Mefisto. Veldencia ativou pilares da terra. Pilares subiram. O relâmpago negro atingiu os pilares e se dispersou no chão. O raio negro é inevitável, mas tem contramedidas. O rosto de Veldencia estava cheio de alegria enquanto ele falava. Neste nível, ele poderia realmente realizar seu desejo. Ele liberou seu poder com antecipação. Vamos continuar. A batalha continuou. Depois de mais de 1 hora de luta, finalmente terminou. Claro, Taizan perdeu. Mas o rosto de Taizan estava calmo. Foi uma batalha onde ele ganhou muito. Ele aprendeu muito sobre como responder a um mago de alto nível. Isso é bom. Quando ele entrou no modo solo pela primeira vez, Taizan não conseguiu nem bloquear um ataque leve de Ainzar. Mas agora, ele lutou contra um mago que parecia estar no mesmo nível de Ainzar e se manteve firme. Haha, bom, muito bom, Kang Taizan. Veldencia também ficou satisfeito. Claro, se ele tivesse tentado matá-lo de verdade, Taizan não teria sobrevivido. Uma barragem de dezenas de feitiços intermediários teria acabado com tudo. Mas ele não foi fácil. Mesmo respondendo aos ataques do adversário, ele tentou conquistar a vitória e Taizan resistiu. Se forem vocês agora, os guias, mesmo aqueles idiotas não baixariam a guarda. Sim, com tanto poder, é possível. Veldencia acenou com a mão. Estou totalmente satisfeito. Você obteve a poção de aumento de ataque superior. Você obteve a poção de aumento de defesa superior. E esta é uma recompensa adicional minha. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.